Entrei nessa aula, eu queria saber, porque a internet está falhando, vocês avisem no grupo do Telegram. Aí vocês avisem, porque eu estou vendo que hoje ela está oscilando de novo. Então, qualquer coisa, vocês avisem, que aí eu vou trocar a internet. Pronto, pois vamos iniciar, tá? E aí, qualquer coisa vocês avisam. Se vocês não estiverem conseguindo entender, se está falhando muito, se está travando muito, vocês avisem. Eu estou vendo aqui que ela está oscilando muito, que ela está ficando com sinal baixo, e aí qualquer coisa eu troco a internet. Então, a gente vai continuar a aula de administração de medicamentos. A gente vai falar sobre a parte IAs, né? Então, a gente sobre elas. E aí, vamos só relembrar um pouquinho sobre essa parte aqui, né, que a gente utiliza na via endovenosa, que é os tipos de seringas, né, seringa de 20, de 10, de 5, de 3, de 1, as agulhas, né, a 40 por 12, que a gente vai usar bastante para aspiração. A de insulina, não, medicamentos que não precisem de uma seringa tão grande. Os flaconetes de cloreto de sódio.
de água para injeção. Para preparar a medicação, né, para fazer a constituição de luz, não, né? É algo que a gente precisa. A ampola e o frasco ampola são os dois tipos por onde o medicamento vem, né? Ou os medicamentos administrados na veia. Ela é vantajosa porque o início da ação é rápido. O medicamento, né, aquele fármaco, não vai passar pelo metabolismo de primeira passagem pelo fígado, pelo sistema digestório, né, como eu expliquei para vocês no anterior. Então, o medicamento por via oral, ele vai então, assim, o princípio ativo do medicamento. Então, a via intravenosa, porque o início da ação é rápido e direto. O fármaco, o princípio ativo já está indo na corrente sanguínea, na circulação, para obter os níveis sanguíneos terapêuticos previsíveis dos medicamentos. Pode ser utilizada quando houver disfunção gastrointestinal ou impossibilidade de ação intramuscular ou subcutâneas. Muitos medicamentos não podem ser ministrados pelas outras vias. Comporta grandes volumes de acordo com a massa corpórea do paciente. Desvantagens: tem um alto custo de tratamento, complexidade da técnica e risco de complicações como infecção e flebite, né? Uma coisa que traz como consequência e risco essa questão das infecções quando medicamentos são administrados por via intravenosa. Então, com relação a esses catéteres, né, que são por onde os medicamentos são administrados, a gente tem que ter atenção no que vai indicar uma impossível infecção. A gente, quando está passando a visita, né, a gente vai analisar a fixação, ele não permite desde o local onde o catéter é inserido mesmo, mas a gente vai analisar o membro onde o catéter está, a locação, se não tem umas possíveis desses sinais, né? Se está vermelho, com hiperemia, se está quente, com calor. Enfim, a gente vai analisar. E aí, a gente anota também a data em que aquele acesso foi feito. A gente anota na evolução esse acesso periférico. E relacionar também com os protocolos de cada sem contaminações. Catéteres intravenosos são posicionados na circulação venosa periférica ou central. O acesso central é adquirido por meio de um profissional médico. O catéter venoso central, CVC, que a gente chama, ele é inserido pelo médico, não é pelo enfermeiro. Somente o médico pode fazer
esse tipo de intervenção. O enfermeiro vai atuar como? Sempre como que está esse catéter, local de inserção do catéter, como está aqui com um filtro, né, onde a gente pode ver os sinais, possíveis sinais de infecção, a gente consegue ver esse curativo. É só para isso, para que seja visível. Gente, vocês estão dizendo que está falhando, né? Eu vou fazer aqui a troca da internet para ver se dá certo. Se melhora. Pronto, gente, vocês estão conseguindo entender melhor? Vocês estão conseguindo ouvir agora bem o que eu estou falando? Respondo se vocês estão conseguindo ouvir agora, que eu troquei a internet. Pronto, pois vamos lá, né? A internet, gente. A internet aqui vai dar certo. Pois então eu vou repetir o que eu falei, né? Vamos começar aqui de novo. A gente vai falar hoje sobre a via intravenosa e outras vias, a atópica, a inalatória, a vaginal, a gente vai falar um pouquinho de algumas outras vias. Começando sobre a via intravenosa, né? Então, são medicamentos que são administrados por meio de catéteres inseridos na veia. Ela é vantajosa porque o início da ação é rápido. Como eu expliquei para vocês na aula passada, os medicamentos que são ingeridos pela via oral, eles vão sofrer interferência do sistema digestório com o suco gástrico e também vão sofrer o metabolismo de primeira passagem, né? Que o fármaco passa por isso, e aí a quantidade do princípio ativo do medicamento que resta, que vai para a corrente sanguínea, é ainda menor. Então, a via intravenosa, ela tem vantagem, porque o início da ação vai ser rápido e a quantidade do princípio ativo que vai estar na circulação sanguínea vai ser ainda maior do que aquele medicamento que vai ser ingerido por via oral. E aí podem ser obtidos níveis sanguíneos terapêuticos previsíveis dos medicamentos, né? Porque a gente vai saber quanto do medicamento vai estar entrando. Pode ser utilizada quando houver disfunção do sistema gastrointestinal ou impossibilidade de aplicação intramuscular ou subcutânea. Muitos medicamentos não podem ser ministrados pelas outras vias, comporta grandes volumes de acordo com a massa corpórea do paciente. As desvantagens: tem um alto custo de tratamento,
complexidade da técnica e risco de complicações como infecção e flebite, né? Então, a via intravenosa, ela traz esse risco da infecção, né? Porque é uma intervenção é uma intervenção que a gente está perfurando a pele, né? Inserindo o catéter do paciente. Então, vai trazer riscos com a infecção, com os sinais de flebite, né, que é a vermelhidão, né, o rubor, o calor. E aí, para o enfermeiro, isso é importante porque a gente tem sempre que avaliar isso no paciente. Sempre quando a gente for fazer a visita, o enfermeiro tem que avaliar como é que está aquele acesso venoso. Muitas vezes a gente não vai conseguir ver o local mesmo da inserção do catéter, porque vai estar com a fixação ou um curativo muito grudado, muito fechado. Mas a gente tem que olhar pelo menos o membro, aquela localização em que o catéter está inserido, e ver se não tem hiperemia, que é a vermelhidão, se não está quente, que é o calor. E a gente tem sempre que anotar essa questão, né, esses sinais, o estado do acesso do paciente e anotar a data, porque também, de acordo com cada protocolo hospitalar, tem que ser avaliado os dias de troca do catéter, né, do acesso venoso. Então, 3 dias, 4 dias, vai variar de acordo com o protocolo da unidade. Os medicamentos devem ser preparados com rigor, de maneira estéril, sem contaminações. Catéteres intravenosos são posicionados na circulação venosa periférica ou central. O acesso central é adquirido por meio de uma veia central e pelo profissional médico. Então, o enfermeiro não faz inserção desse catéter venoso central, com exceção do catéter periférico com inserção central, que é a PIC, né, que a gente vai já falar um pouquinho. Então, o catéter venoso central mesmo é o médico que faz. E o enfermeiro vai atuar nessa parte aqui, né, onde tem esse curativo. Peraí que eu nem botei a apresentação de novo, né? O enfermeiro vai atuar nessa partezinha aqui, também analisando as questões de inflamação e sinais de inflamação. Esse curativo aqui é um curativo próprio para o catéter venoso central, né? Que ele tem essa partezinha transparente para a gente poder visualizar os sinais de infecção, se há presença de sinais de infecção. Em algumas unidades, esse curativo aqui, né, esse filtro, ele é utilizado por até 7 dias. Quando não existe ele, quando é um curativo fechado, o enfermeiro tem como dever trocar esse curativo todos os dias, analisar como é que está, né, na inserção do catéter, se tem sinais de infecção, e tem que limpar com uma técnica asséptica, totalmente asséptica. É usada clorexidina alcoólica, não é soro, é clorexidina alcoólica, movimentos e de uma técnica totalmente asséptica, né? Então a gente pega a gase e vai limpando em círculos perto, né, da inserção, depois vai se afastando e depois limpa um pouco dessa extensão e aí cobre, né, com as gases estéreis e por cima o micropóreo ou esparadrapo. E a gente usa as luvas estéreis nesse procedimento. Não é luva de procedimento, luvas estéreis, porque é uma técnica estéril e asséptica. Aqui é só para mostrar um pouquinho para vocês a diferença que é o catéter central e o catéter periférico. O central, ele vai estar com a extremidade dele na veia cava superior, né? Então, a extremidade dele vai ficar aqui, nessa veia cava superior. E aí, ele tem alguns tipos de inserções, algumas localidades. Ele pode ser inserido iniciando na subclávia, né? Que é aqui embaixo, nessa parte escapular, abaixo da escápula.
na subclávia, né, nessa partezinha aqui que a gente encontra depois do osso, na jugular, aqui no pescoço, né, na femoral, né, embaixo aqui, e a veia periférica, que é o pique, né, que aqui o enfermeiro pode fazer, desde que tenha curso, né, um curso preparatório para isso. Se não tiver, o enfermeiro não está autorizado a fazer a pique, né? E aí, todas essas informações, se está na subclávia, se está na jugular, se está na femoral, a gente anota na evolução de enfermagem, junto com os sinais de infecção, se há ou não, como foi trocado o curativo, se tem a presença de filtro transparente, tudo isso a gente anota na evolução de enfermagem. Os medicamentos são aplicados por meio de vários dispositivos de acesso. Os mais utilizados são o scalp, dispositivo agulhado, e o gelco, dispositivo não agulhado. Esses catéteres, após a punção, são conectados em um extensor que possibilita mais uma via de acesso ou podem ser conectados diretamente no equipo de um soro, né? Então, o acesso venoso periférico, né, que vão ser pelas veias periféricas, a gente vai poder fazer, né? O enfermeiro ou o técnico de enfermagem pode fazer. E esses são os tipos de catéteres que a gente pode inserir. O scalp, que ele é a agulha, como chamado, dispositivo agulhado, né? Então, essa agulha vai ficar dentro da veia do paciente. E o gelco, que é o dispositivo não agulhado. Ele tem a agulha inicial, né, que é para a gente inserir na pele do paciente, inserir dentro da veia, mas ele tem um dispositivo em que a gente vai retirar essa agulha volta para dentro do dispositivo e vai ficar só a parte do silicone na veia do paciente, né? Então, é o dispositivo não agulhado, porque não fica agulha na veia do paciente. Algumas marcas de gelco, elas têm um dispositivo que você aperta o botãozinho que tem nela e a agulha entra automaticamente. Mas outros não. Outros você tem que empurrar a agulha para dentro, né, de uma forma lá, na forma que ela se conecta, para que ela saia e fica só o siliconezinho. A medicação pode ser aplicada de várias formas, como bolos, administração única, o dispositivo intravenoso é instalado, a medicação é aplicada e depois ele é retirado. Um exemplo é uma pessoa que procurou um pronto-socorro devido à cefaleia, recebeu um analgésico e depois teve alta. Nesse tipo de situação é indicada a utilização do scalp, né? Então, nessas unidades de atendimento, de pronto atendimento, em que o paciente vai ser medicado rapidamente, geralmente é o scalp que é utilizado, né? Então, é feito o acesso venoso periférico, administrado a medicação, por exemplo, a dipirona, que a diluição é 2:18, né? 2 ml de dipirona do frasco da ampola de dipirona, mais 18 ml de soro na seringa. Então, a gente administra ali, administrou, terminou, já tira o scalp e libera o paciente. Bolos intermitente. O dispositivo intravenoso é instalado, a medicação é aplicada e após o fim, o paciente continua com acesso, pois poderá receber mais medicamentos. Quando o acesso vai permanecer no paciente, é indicada a utilização do gelco. Após o término da medicação, deve-se salinizar a via utilizando-se soro fisiológico 0,9% de 10 ml se o paciente não tiver restrição. Então, o que acontece? Quando o paciente pode ir também num exemplo de um pronto atendimento, né? Vai ficar em observação, que a gente diz, né? O paciente fica em observação, ele tomou aquela medicação naquele momento, mas ele vai ficar ali em observação, aguardando conduta médica ou exames, ou mais medicamentos em um determinado horário, mas ele não está internado, ele está em observação. Então, aí já é utilizado o gelco, né?
que é o dispositivo não agulhado, vai ficar só o silicone na veia do paciente. E aí, após cada medicação, a gente lava, entre aspas, né, como é chamado, a gente lava o acesso com soro, né, 10 ml de soro fisiológico na seringa de 10 ml, que é também chamado como flash, né, a gente faz o flash para limpar o acesso. Medicação contínua, caso de soroterapia intercalando com outras medicações, né? Quando o paciente está internado, por exemplo, o paciente vai ficar, ele toma a medicação, né, diluída ou reconstituída com soro ou com outro diluente próprio. Quando acaba essa medicação, ele continua conectado no equipo, mas com soro fisiológico. Os medicamentos intravenosos podem ser ministrados por dose, infusão intermitente e infusão contínua. Os scalpes, eles possuem a numeração de 19, 21, 23, 25 e 27, e quanto maior a numeração, menor o calibre. Para o adulto, geralmente utilizamos de 21 a 23. Então, nessa questão de hospital, né, nos equipamentos hospitalares, algumas coisas são ao contrário. Quanto maior a numeração, menor o calibre da agulha, né? O menor aquele diâmetro do bisel. Então, um scalp de 25 e de 27, a abertura dele é muito pequenininha. E para um adulto, o que a gente costuma utilizar é o 21 a 23. Os gelcos, do mesmo jeito, possuem a numeração de 14, 16, 18, 20, 22, 24, e quanto menor a numeração, maior o calibre. Geralmente utilizamos no adulto de 20 a 22, né? Então, quanto maior a numeração, maior o calibre, maior aquele diâmetro da agulha. Aqui é o exemplo para vocês de alguns outros materiais que a gente utiliza na administração de medicamentos. O soro, né, que a gente utiliza muito, ou na soroterapia, ou para fazer a diluição dos medicamentos, né? A gente coloca o medicamento dentro desse soro e conecta ao paciente, né? Além do acesso feito pelo equipo ou pelo gelco, o paciente vai estar conectado, né? A partezinha do silicone vai estar conectada a esse extensor, né, que a gente utiliza, o extensor, ou então o Polyfix, que é um outro tipo de extensor, mas ele vai dar a possibilidade de 2 vias de administração ao mesmo tempo, né? Então, o paciente pode estar com soro numa via e medicamento na outra via. E, além disso, a gente vai conectar o paciente ao equipo, né? Conectado ao soro, né? Então, é toda essa conexão de equipamentos que vão levar essa terapia medicamentosa intravenosa, né? Então, o acesso, né, do dispositivo não agulhado, conectado ao extensor ou ao Polyfix, conectado ao equipo e conectado ao soro para medicação ou para soroterapia. Aqui a gente também utiliza as bombas de infusão, tem medicamento que é exclusivo para administração em bomba de infusão. A gente vai colocar esse equipo especial, né? Vai variar também o tipo e a cor, vai variar de acordo com a máquina de bomba de infusão. E aí a gente conecta esse equipo aqui dentro, né? Faz toda a conexão dele aqui dentro, bota as informações de vazão, de gotejamento, de hora, né, de tempo por hora que quer ser administrado. E aí tem pacientes que ficam com várias bombas de infusão, isso acontece bastante na UTI. O paciente crítico, ele precisa de vários medicamentos controlados de forma rigorosa. Então, as bombas de infusão são utilizadas para a administração desses medicamentos que precisam ser controlados e dosados de forma rigorosa. E aí, continuando, né, falando sobre a terapia intravenosa, né, a administração de medicamentos por via intravenosa,
As vantagens: tem um efeito rápido, pode ser administrado em grandes volumes, substâncias irritantes e a gente tem um maior controle da dose. As desvantagens: o risco de embolia, reação anafilática, choque pirogênico, impróprio para substâncias insolúveis e oleosas, como o diazepam, né? Que aí não pode ser administrado por via intravenosa. E aí a gente vai falar agora sobre o POP da preparação da medicação parenteral, né? Como que se prepara essa medicação. E aí a gente vai precisar do material EPIs, luvas de procedimento, máscara, óculos e gorro. Muitas vezes na dinâmica hospitalar, no que é comum hoje em dia nas unidades hospitalares, é que os profissionais não usam esses equipamentos de proteção, luvas de procedimento, máscara, óculos, gorro. E aí isso vai implicar principalmente quando você está manipulando antibiótico, né? Que se sabe que hoje em dia a gente não pode tomar antibiótico sempre que quiser, sempre que tiver com uma dor na unha, por exemplo, né? Digamos assim, um exemplo bem ruim, porque a gente vai adquirir resistência às bactérias, né? Da mesma forma, se a gente não tiver cuidado no procedimento, na manipulação da preparação desse antibiótico, se a gente não tiver protegido com luva, com máscara, com óculos, né, a gente vai adquirir uma resistência àquele antibiótico, né, ao que ele está tratando. A gente vai adquirir resistência à bactéria que aquele antibiótico mata, e aquele antibiótico já não vai mais servir para a gente. Então, é importante sim usar os equipamentos de proteção durante a preparação dos medicamentos. A gente vai precisar de algodão, álcool 70%, bandeja ou cuba rim, agulhas 40 por 12, como eu falei para vocês, a agulha 40 por 12 ela tem o maior diâmetro e ela é utilizada para aspiração. As seringas de 1 ml, 3, 5, 10 ou 20, diluente, água destilada e soro fisiológico a 0,9% ou de acordo com o medicamento. Etiquetas de identificação, frasco, ampola ou ampolas. Etiquetas de identificação. Sempre que a gente preparar um medicamento, a gente precisa identificar nome do paciente, leito, o que é aquele medicamento, qual a quantidade do soro, o soro, soro 500 ml mais antibiótico tal. Tem que colocar na etiqueta. E aí o frasco ampola ou ampola que vem com o medicamento, né? E aí o que a gente começa a fazer? Conferir prescrição médica. Sempre conferir prescrição médica. Como que está na prescrição? Como que está para fazer a diluição ou a reconstituição? Qual o diluente que é para utilizar? Talvez um médico tenha determinado de um jeito, um médico que você já tem costume de ver as prescrições determine de outro jeito, mas tem que fazer de acordo com aquela prescrição médica. Atentar para os nomes certos, paciente certo, medicamento certo, dose certa, hora certa, via certa e registro certo. Sempre, gente, sempre se atentar a isso. Às vezes pode até parecer chato, mas a quantidade de erros que acontecem por conta de não se atentar a essas questões é grande, é muito grande, de troca de medicação, medicação que está na hora errada, mistura com outro medicamento que era para ser na hora certa. Enfim, é muito importante se atentar a essas questões. Realizar a higiene das mãos, realizar a desinfecção da bandeja com álcool a 70%. Sempre se faz isso, gente, realizar a limpeza, porque, como eu mencionei, a preparação também é uma técnica de cuidado, é uma técnica asséptica, né? A gente não pode ficar contaminando. Reunir todo o material a ser utilizado na bandeja. Fazer rótulo de identificação do medicamento, data, hora, validade e assinatura. Usar equipamento de proteção individual. E aí, com ampola, né? Como é que a gente faz?
A ampola, a gente vai realizar a desinfecção do gargalo da ampola com algodão embebido a álcool 70%, né? Limpar aquela parte de cima. Bater com os dedos no topo da ampola delicadamente até que o líquido desça do gargalo. Às vezes acontece muito de ter líquido no gargalo da ampola e a gente tem que fazer aquela batida levemente para descer. Quebrar com firmeza a ampola utilizando um chumaço de algodão seco ao redor do gargalo. Importante, para quem trabalha como técnico já, ou até mesmo faz estágio de enfermeira, algumas pessoas têm o costume de fazer sem o algodão, mas o algodão é uma forma de proteger. O chumaço de algodão é uma forma de proteger, porque aquilo ali é vidro. Então, se você quebra e quebra de uma forma ruim, não dá certo, o seu dedo passa por aquele vidro e vai cortar. E dependendo da força, dependendo da situação, às vezes o corte pode ser profundo, pode ser de forma grave, né? No acidente assim, hospitalar. Então, utilizar o algodão seco para poder quebrar o gargalo da ampola. Desprezar o gargalo da ampola e algodão utilizado em recipiente apropriado. Preparar a seringa com a agulha adequada para a aspiração do medicamento. Colocar a ampola de cabeça para baixo, segurando-a entre os dedos indicador e médio em uma das mãos e pegar a seringa com a outra mão. Para alguns, esse movimento, né, de botar a ampola entre dois dedos e de cabeça para baixo com a seringa, assim, é mais adequado, né, uma forma melhor. Mas tem gente que não consegue colocar a ampola entre os dois dedos de forma firme e segurar para poder aspirar. Então, você faz a forma que você se sinta mais seguro. Não necessariamente precisa colocar a ampola para cima, segurando entre dois dedos, e colocar a agulha e a seringa na outra mão de cabeça para baixo, né? Então, você faz conforme você se sentir mais seguro. Mas a técnica recomendada realmente é essa. Ampola de cabeça para baixo, segurando entre os dois dedos, indicador e médio, e preparar a seringa com a outra mão. Introduzir a agulha no centro da abertura da ampola, tomando cuidado de não tocar a ponta da agulha ou haste nas bordas da ampola. Aspirar a quantidade do medicamento necessário, tracionando o êmbolo da seringa, mantendo a ponta da agulha abaixo da superfície do fluido. Inclinar a ampola para trazer todo o líquido ao alcance da agulha. Retirar a agulha da ampola, mantendo a posição apontada para cima, puxar devagar o êmbolo para trás e então pressionar o êmbolo para frente, expelindo o ar existente. Não ejetar o líquido. Desconectar a agulha utilizada e adaptar a seringa, outra de número adequado para a aplicação do medicamento. Colocar proteção da agulha, em seguida manter a seringa no invólucro para proteger o êmbolo, né? Então, a gente aspira, tampa, troca a agulha, né? Ou então tira a agulha, tampa e troca, né? Pela agulha que vai ser realmente administrada e colocar a seringa dentro do invólucro e proteger o êmbolo. Tem que proteger o êmbolo, não é a outra parte. Frasco ampola, né? O frasco ampola é aquele que vem com a tampinha. Retirar a tampa metálica do frasco ampola, fazer desinfecção da tampa de borracha com algodão embebido com álcool 70%, desprezar algodão utilizado em recipiente apropriado, preparar a seringa com agulha para aspirar o diluente, seguindo a técnica para aspiração de ampolas, introduzir a agulha no centro do selo de borracha do frasco ampola e injetar todo o diluente contido na seringa. Colocar o frasco ampola entre as mãos, realizando movimentos rotacionais para homogeneizar o pó com o diluente. Não agite. Então, rotacionar, girar o frasco ampola devagar, não é uma coisa rápida, devagar, não pode agitar assim.
rotacionando, girando devagar. Aspirar a quantidade prescrita, mantendo a ponta da agulha abaixo da superfície do fluido. Retirar a agulha e seringa do frasco, mantendo posição apontada para cima. Puxar devagar o êmbolo para trás e então pressionar o êmbolo para frente, expelindo o ar existente, não ejetar o líquido. Desconectar a agulha utilizada e adaptar a seringa, outra de número adequado para a aplicação do medicamento. Colocar a proteção da agulha em seguida, mantenha a seringa no invólucro para proteger o êmbolo. Após a execução do procedimento, desprezar a ampola vazia no descarte apropriado, recolher o material utilizado deixando a unidade em ordem, descartar imediatamente materiais perfurocortantes no local apropriado, adotando os cuidados de biossegurança, retirar luvas e descartar em recipiente próprio, realizar a higienização das mãos, checar a medicação no prontuário do paciente e registrar reações adversas. O frasco a ampola, o gargalo, né, são vidros. A gente não joga no lixo comum, nem no lixo da sacolinha branca destinado para equipo, para luva de procedimento, não. Tem um local apropriado para ser descartado essas ampolas e os frascos ampolas. Quando você chegar na unidade hospitalar, se você for preparar um medicamento e você não sabe ali, você pergunte onde é o local que é o correto para se descartar, porque vão mostrar um local apropriado para isso. E aí, somente depois da administração do medicamento ao paciente é que a gente checa a medicação na prescrição médica. Sempre verificar data de validade do medicamento, bem como as condições de conservação. Caso não seja administrado o medicamento, anotar o horário e justificar no prontuário. Nunca administrar medicamentos preparados por outras pessoas ou com rótulos de identificação que causam dúvidas. Isso acontece bastante, gente. A gente pensa que não, como assim tem uma observação tão pouco viável, mas acontece bastante de pessoas pedirem para administrar um medicamento que ela preparou. A gente não pode fazer isso, a gente tem que se recusar, não é para fazer isso. Nem administrar um medicamento que cause dúvida, e se não deu para administrar o medicamento, seja o paciente recusou, seja o medicamento não veio da farmácia, o medicamento estava inadequado, com aspecto inadequado e não vai poder ser administrado, a gente circula no horário, né, que foi aprazado, circula e vai ser justificado na parte destinada na prescrição. Geralmente tem o nome anotações, é lá que a gente justifica. Antes de administrar qualquer medicamento, assegure-se de que ele está na temperatura ambiente. Ações em situações atípicas. Durante a reconstituição, diluição e administração dos medicamentos, observar qualquer mudança de coloração e formação de precipitado ou cristais, interromper o processo e comunique ao enfermeiro plantonista, que notificará o setor de farmácia, né? Então, se aquele medicamento diluiu, reconstituiu e digamos que naquele momento ele até ficou bonitinho, mas depois ele começou a se precipitar rapidamente, formando cristais, vários cristais, aquele medicamento ali não está correto, o medicamento não está bom. Então, a gente tem que parar imediatamente de administrar esse medicamento e comunicar ao enfermeiro e notificar a farmácia, né? O enfermeiro vai fazer essa função de notificar a farmácia. Aqui é um exemplo mais ou menos de como aparece numa prescrição médica, né? Como que a gente checa, né? Tem esse certinho bonitinho, né? Porque é uma imagem feita de computador, mas o que a gente faz é esse risco no horário, né? Então, aqui tem 8, 16, 24, né? O medicamento de 8 horas, checado, passa um risco. A de 18, né? 18, 16, aliás, 16, passa um risco, e a de 24 passa um risco.
Essa aqui, de 2, 14 e 22. 22 não pode ser administrado, né? Então, vai ter uma partezinha dessa prescrição médica que a gente vai justificar porque que esse medicamento não foi administrado. E aí, às vezes, tem uma identificação por numeração, por exemplo, 2, medicamento do item 2 não foi administrado porque o paciente estava ausente no momento, no horário, pois foi fazer exame, alguma coisa desse tipo, por exemplo, né? Então, a gente justifica porque aquele medicamento não foi administrado. E aí a gente vai falar agora sobre a punção venosa, né? Como que é essa técnica da punção venosa. Materiais necessários. Bandeja ou puparrim, luvas de procedimento, garrote, algodão, clorexidina alcoólica ou álcool a 70%, fita adesiva, micropore ou esparadrapo. Algumas vezes, né, geralmente, é utilizado esparadrapo porque o micropore, ele às vezes sai muito, então a gente utiliza o esparadrapo para fazer uma fixação melhor. Tala ou atadura para imobilização, se necessário. Se necessário, hoje em dia não se usa, não utiliza mais tala ou atadura. Seringa de 3, 5, 10 ml, soro fisiológico 0,9%, torneirinha, o Triway, se necessário, que é o de 3 vias, Polifix, quando utilizar o gelco, e o dispositivo, o scalp 19, 21, 23, 25, 27, ou se for o gelco, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Aqui uma foto, uma ilustração de como é esse material, né? Então, micropore, o garrote, o não, aqui as luvas de procedimento e o flaconete para administração de. E aí, como é que a gente começa? Ler atentamente a prescrição médica, higienizar as mãos, separar todo o material necessário e prepará-lo na bandeja, cortar o esparadrapo, encaminhar-se à unidade do paciente, orientar o paciente sobre a função venosa periférica, solicitando sua cooperação, perguntar ao paciente sobre a alergia de contato antisséptico e ou látex, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento. Gente, detalhe, né? Na explicação do procedimento. Alguns pacientes, eles têm horror a ser, né? Então, mas a gente precisa explicar porque às vezes o paciente está tão nervoso, que aí vai complicar na hora de fazer essa função. E aí a gente tem que explicar e, ao mesmo tempo, acalmar o paciente para que ele não acabe interferindo na realização do procedimento. E aí, higienizar as mãos, calçar as luvas de procedimento. Posicionar o braço do paciente para facilitar a visualização da veia. Avaliar a rede venosa e os locais de punção, priorizando o sentido distal proximal. Selecionar a veia, priorizando o sentido distal proximal, escolhendo o calibre do dispositivo compatível com o calibre da veia. Né? Se tem uma veia muito fininha, você não vai poder usar um gelco de calibre 18, né? Que são os mais grossos, os maiores. Não, vai ter que ser um fininho também. Selecionar o dispositivo e abrir o invólucro de forma asséptica. No scalp, a gente vai conectar a seringa previamente com lógico 9% do ar, no gel 0,9% para retirar o ar sem conectar o gel. Então, essa parte aqui do Polifix, do extensor, a gente tira o ar sempre antes da administração, né? Então, a gente injeta o soro, né? Lava com soro, né?
A gente injeta o soro para ficar líquido dentro desse extensor, líquido dentro do Polyfix, para poder conectar a seringa e depois fazer o acesso, né? Porque quando faz o acesso e dá certo, rapidamente a gente já tem que conectar o extensor conectado à seringa. E aí, nesse momento, esse extensor tem que estar com líquido no seu interior, não pode ser ar, nunca ar, né? Pelo risco de embolia gasosa, né? Se a gente for injetar ar no paciente, a gente vai causar uma embolia gasosa. E aí, fixar o garrote aproximadamente 4 dedos do local que será puncionado, permitindo estase na rede venosa e melhor visualização, né? A estase que a gente chama é as veias se enchendo, né? As veias ficam cheias de sangue, mais visíveis. E melhor visualização, laço para cima, a fim de evitar a contaminação da área de punção, né? Então, a ponta do garrote, ela tem que ficar virada para cima, não para baixo. Solicitar ao paciente abrir e fechar a mão várias vezes, conservando-a fechada até a segunda ordem. Realizar a antisepsia do local utilizando álcool embebido com asséptico, com movimento firme no sentido do retorno venoso. E aí para cima, né? Então a gente limpa com direção para cima, nunca retornando a mesma face do algodão. Passou uma vez, vira, passou outra vez, vira. Aguardar a completa secagem da área, cerca de 30 segundos. Retirar protetor do dispositivo. E aí, função scalp. Vai ter a diferença. Scalp no scalp, o braço firmemente, tracionando a pele com a mão não dominante, com a outra mão. Com a mão dominante, inserir a agulha na pele, com o bisel voltado em direção à injeção. Injetar o conteúdo da fisiológico para devolver o sangue para a veia. No gel, segurar o braço firmemente com a mão dominante, tracionando a pele para fixar a veia com a mão dominante. Inserir a agulha na pele com o bisel voltado para cima em direção à veia, com um ângulo de 15 graus e cerca de 1 centímetro abaixo do local de introdução no vaso, no trajeto da veia. Observar o retorno sanguíneo na câmara de refluxo ou através do espaço entre o mandril, a agulha guia, e o catéter, reduzindo o ângulo para quase paralelo à pele. Deixar de fazer a tração na pele, avançar o conjunto catéter e mandril, mais um pouco de forma que a ponta do mesmo se encontre dentro
Pronto, gente, eu tinha caído, a internet tinha acabado, mas voltei. Vocês estão conseguindo ouvir, ver e ouvir? Tá travando muito? Pronto, acho que agora dá, né? A internet eu tô olhando aqui. Pronto, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar, mas eu não vou mais apresentar. Não vou apresentar. Espera aí, só um instante. Pronto, vamos dar continuidade aqui. Qualquer coisa vocês avisem de novo, porque ela está oscilando muito. Então, voltando. Estava na parte final da punção com o dispositivo de Gelco, né? Então, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa do scalp, mas no final a gente tem que conectar rapidamente e com firmeza o polifix preenchido com soro fisiológico ao catéter e injetar o sangue na veia. Após a execução do procedimento, proceder à fixação com esparadrapo ou micropore. Para Gelco, fixar preferencialmente com curativos transparentes por permitirem fixação segura e inspeção visual contínua. Aquele mesmo curativo que é utilizado no catéter venoso central, né, o filtro transparente, também é recomendado utilizar no periférico. No entanto, em algumas unidades hospitalares, no serviço público, não tem esse equipamento para todos, né? Então, geralmente a gente faz a fixação com esparadrapo no periférico e no central a gente utiliza o fio. Retirar as luvas, fazer o rótulo de identificação, data, assinatura ou rúbrica no esparadrapo. Sempre colocar a data, gente. Importante colocar a data, colocar a assinatura e colocar também o tamanho do gelco, né? Hoje é sempre a mesma identificação. Tamanho do gelco, data e assinatura. Desprezar o material utilizado em local apropriado, adotando os cuidados de biossegurança, higienizar as mãos, anotar o procedimento realizado no prontuário. Em casos de procedimento agitados, em caso de pacientes agitados, inconscientes, crianças, fazer a imobilização com tala, né, para que não venha perder esse acesso. Evitar a punção nas articulações. Catéter, gelco ou scalp pode permanecer na veia até 48 horas, se não ocorrerem sinais de complicação, dor, hiperemia e edema, ou segundo o protocolo da instituição. Após a troca da fixação do catéter, mantém a identificação da data no esparadrapo. Ações em situações atípicas. Caso não consiga realizar a punção por 2 tentativas,
chamar outro profissional da equipe para execução, né? Então, para cada profissional, são 2 tentativas para realizar a punção periférica. Em caso de flebite, infiltração, extravasamento, hematoma, edema, cianose, presença de sinais de infecção, pus, exudato, hiperemia, o acesso deve ser retirado e renovado em outro local. Avaliar rotineiramente a necessidade da cateterização periférica e remover imediatamente qualquer catéter que não for mais necessário. E aqui é uma visualização, né, umas figuras para vocês visualizarem como que é feito, né? Aqui a conexão que a gente faz, né, de tirar o ar do extensor ou do Polyfix, né? A gente tem que injetar o soro fisiológico, né, conectado à seringa, e aí fica assim. Esse Polyfix ou extensor a gente deixa dentro do invólucro para não contaminar, né, para não ficar tão exposto. E aí a gente vai começar a técnica que eu acabei de falar, né? Vai limpar, né, fazer a asepsia da pele com algodão em álcool 70%, movimentos para cima, que é para o retorno venoso. Aqui é o gelco, né? O dispositivo siliconado, né, que é o silicone que vai ficar dentro da veia, está aqui. E por fora, né, em volta desse dispositivo, está a agulha que a gente insere, né? Então, a gente insere a agulha no ângulo de 15 graus, depois que veio o retorno dentro da câmara, bem aqui mais ou menos a câmara, veio o retorno sanguíneo dentro dessa câmara, a gente vai inserir mais um pouco esse catéter, insere mais um pouco, até quase na extremidade, como aqui, e aí a gente vai retirar, vai apertar a trava de segurança, essa agulha vai vir para dentro dessa câmara aqui, destinada à agulha, e aí a gente tem que apertar, né, fazer essa pressão digital nesse catéter para que não venha o retorno sanguíneo imediatamente, né? Então a gente interrompe o retorno sanguíneo nesse momento para conectar o Polyfix ou extensor com a seringa. Essa técnica aqui, ela requer prática, porque é uma habilidade manual dessa prática, para ter essa punção digital, né? Essa pressão digital, e desconecta a agulha e conectar imediatamente o Polyfix ou extensor sem extravasar sangue, porque o que é mais comum acontecer tirou a agulha, vai vir um retorno de sangue, vai sair sangue, e aí é por isso que a gente tem que apertar para interromper esse fluxo. Interrompeu, conecta rapidamente para fazer a fixação. E aí vai botar o esparadrapo aqui embaixo, um por cima, cortado no meio para ter esse espaço, né, do catéter, e aí o outro por cima com data, o tamanho do gelco e a assinatura de quem fez. Cuidados gerais no preparo e administração dos medicamentos. Observar o aspecto e as características da medicação antes de prepará-la, quanto ao odor, à cor e aos fragmentos, ao ressecamento e à unidade. Fazer a etiqueta de identificação no momento da preparação e identificar a medicação após se dirigir ao leito. A etiqueta deve conter número do quarto e leito, nome do paciente completo, nome do medicamento, dose, via de administração e horário. Por exemplo, essa figura aqui, José Carlos Fabrício, quarto 403, leito 2, Novalgina 30 gotas, via oral, às 16 horas. Trocar os dispositivos intravenosos de acordo com as recomendações da Anvisa. Equipos com infusão contínua. Proceder à troca a cada 72, 96 horas. Considera-se infusão contínua quando esta é prolongada e superior a 2 horas, com volume e velocidades variáveis. Infusões intermitentes.
Proceder à troca a cada 24 horas, infusão intermitente. É aquela realizada com intervalo inferior a 2 horas. Conectores, proceder à troca a cada 72, 96 horas. Dânulas, torneirinhas e tubos extensores para infusão, proceder à troca conjuntamente com o sistema de infusão. Catéteres periféricos, catéter periférico de Teflon, a troca deve ser a cada 72 horas. Catéter periférico de poliuretano, a troca deve ser a cada 96 horas. Agulhas de aço, seu uso deve restringir-se para coletas de amostra sanguínea e ou administração de medicamentos em dose única, né? Então, o gelco, quando um paciente está internado, o gelco ele vai ter uma variabilidade de troca de 72 a 96 horas. Vai depender da unidade hospitalar, do protocolo da unidade hospitalar. Se troca com 72 ou se com 96. Pronto, a gente encerrou a parte dos medicamentos da via intravenosa. Agora a gente vai falar dos medicamentos tópicos. Os medicamentos tópicos são aqueles colocados sobre a superfície da pele e mucosas. Também podem ser colocados em cavidades corporais. Geralmente utilizamos loções, cremes e pomadas. Podem ser utilizados para tratar uma infecção de pele ou ferida, bem como para diminuir os sintomas cutâneos, né, relacionados à pele. E aí, o POP, né, o procedimento operacional padrão para a administração tópica. A gente vai precisar dos materiais de luva de procedimento, bandeja, gás, espátula e medicamento prescrito. A gente vai higienizar as mãos, conferir prescrição e reunir o material necessário, levar a bandeja até o paciente e colocá-la na mesa de cabeceira, conferir a etiqueta com os dados do paciente e conferir o nome completo do paciente, colocar o paciente na posição mais adequada ao procedimento, higienizar as mãos e calçar as luvas, expor a área de aplicação e fazer higiene local, colocar o medicamento em uma gaze com o auxílio de uma espátula, aplicar o medicamento na área indicada e espalhar delicadamente se necessário, enfaixar o local, recolher o material do quarto e encaminhar ao expurgo, desprezar o material, lavar a bandeja com tem que haver a limpeza da pele e a secagem da pele antes da administração, técnica asséptica, né? Não é só pegar a mão e colocar lá a pomada na lesão do paciente, não é. É técnica asséptica. Evitar regiões com solução de continuidade e injúria, né? Regiões que já estão com a pele abrindo, né? Com aquela lesão já mais aberta, a gente vai evitar. Medicamentos transdérmicos são absorvidos por meio da pele, porém com efeito sistêmico. Em geral, são preparados como adesivos com membranas especiais que permitem que o medicamento seja lentamente absorvido. É a via transdérmica. Tem indicações por ter uma absorção lenta e contínua, absorção na pele por efeito sistêmico, e os tipos que existem, a gente tem hormônios, né? Alguns hormônios são por via transdérmica, drogas antineoplásicas, cardiovasculares e etc. Outro exemplo também é o medicamento que é para parar de fumar. Esse medicamento ele também é por via transdérmica, né? Então, se cola um adesivo na pele do paciente e aí esse adesivo vai liberar o medicamento e esse medicamento vai ser absorvido e vai para fazer o efeito sistêmico. Medicamentos oftálmicos. Esses medicamentos oftálmicos geralmente são apresentados por meio de pomadas e soluções. Podem ser utilizados para tratar irritação ocular, infecções ou glaucoma. Para pacientes em tratamento de patologias oculares, dilatação pupilar, anestesia,
melhoria dos tecidos oculares irritados, lubrificação ocular em pacientes em coma, sedados e inconscientes, né? Então, instilação ocular, indicações, efeito local, deve-se ter os cuidados de evitar administrar na córnea, evitar contato direto no globo ocular, pressão leve no ducto lacrimal de 1 a 2 minutos, fechar os olhos 1 a 2 minutos para melhor absorção. E aí, o POP para isso, material necessário, gaze, conta-gota, medicação prescrita, bandeja, luvas de procedimento se necessário, soro fisiológico ou água destilada, higienizar as mãos, conferir a prescrição e reunir o material necessário, levar a bandeja até o paciente e colocá-la na mesa de cabeceira, conferir a etiqueta com os dados do paciente, utilizar luvas de procedimento, se houver presença de secreção, fazer ou auxiliar o paciente na lavagem dos olhos com água destilada ou soro fisiológico, se houver presença de secreção ou resíduos, lavar e secar no sentido do canto interno do olho para o externo, colocar o paciente sentado ou elevar a cabeceira com a cabeça inclinada para trás, afastar com os dedos a pálpebra inferior com o auxílio de uma gaze e solicitar que o paciente olhe para cima. Aplicação de colírio, remover o conta-gotas e pingar o número de gotas prescritas, aproximadamente de 1 a 2 centímetros acima do saco conjuntival, com o cuidado de não tocar na conjuntiva do paciente, orientar o cliente a fechar os olhos, movê-los e piscar suavemente, secar o acesso de medicação com uma gaze, aplicação de pomadas, aplicar uma fina camada de pomada ao longo da extremidade interna da pálpebra inferior, na conjuntiva, com o cuidado de não tocar a ponta da bisnaga na conjuntiva do paciente, limpar o excesso com uma gaze. Solicitar ao paciente que permaneça com o olho fechado por alguns minutos, recolher o material em uma bandeja e encaminhar o expurgo, higienizar as mãos e checar o procedimento. Medicamentos auditivos são soluções que podem ser pingadas dentro do ouvido para tratar as infecções do ouvido externo ou para amolecer e remover o cerume. Indica-se a utilização das soluções na temperatura ambiente. O emprego de soluções quentes ou frias podem provocar vertigem, náusea e odor. E isso é recomendado somente pelo médico. E as indicações, quando há uma infecção, né, isso é recomendado pelo médico. E os cuidados, posicionamento da cabeça, manter a posição por 2 a 3 minutos. Medicamentos vaginais. Os medicamentos vaginais são administrados por via vaginal, são fornecidos em várias formas, espuma, gel, líquidos, cremes, comprimidos ou supositórios. Para a administração, devemos respeitar a individualidade da paciente e sua autonomia quanto à possibilidade de autoadministração. Indicações: tem o efeito local, cuidados, técnica asséptica, isolamento, posicionamento, manter 2 ou 3 minutos e apresentação, pode ser supositório, creme ou gel. Por exemplo, o metronidazol e o outro exemplo, o miconazol, né, que a gente utiliza muito para o tratamento da candidíase, né? Então, é a pomada do miconazol que vai ser injetado por via vaginal durante 7 dias, por exemplo. Medicamentos nasais. Os medicamentos por via inalatória podem ser indicados para tratar distúrbios respiratórios, umidificar as vias aéreas respiratórias, fluidificar secreções, facilitar sua expulsão e ajudar no tratamento medicamentoso de doenças pulmonares, bem como para induzir a anestesia, são ministrados por meio de dispositivos. São indicados para pacientes com ressecamento de mucosa das vias aéreas, dificuldade de expectoração, asma, bronquite, alérgica e demais patologias de base que causem broncoespasmo. São contraindicados em pacientes com claustrofobia, traumas ou queimaduras na face.
Temos a via nasal, né, que é instilações de medicamentos líquidos pelas narinas, né, spray, conta-gotas, né, de líquido. E também tem a via pulmonar e a alveolar. Boa absorção alveolar, membranas biológicas de fácil travessia, grande superfície de absorção, rica vascularização sanguínea. A exemplo disso é a bombinha, né? A inalação com a bombinha, que é pela via pulmonar. Antigamente, utilizava-se a bombinha diretamente na boca. Hoje, já foi recomendado, né, que o mais adequado para uma melhor absorção é com um dispositivo acoplado à bombinha, né? Então, tem esse dispositivo acoplado à bombinha que vai propiciar um vácuo que vai ser melhor para a absorção da via pulmonar. E por hoje é só, gente. Essa foi a aula. Com interferência da internet de novo, mas vai dar certo. Vocês estão perguntando da disponibilização dos materiais e eu vou mandar esses slides, vou colocar no link do Drive que eu vou fazer e também vou mandar no grupo do Telegram. Então, acho que até amanhã eu mando para vocês esse link e aí vocês vão ter acesso a essas aulas que eu ministrei. E é isso, boa noite. E eu entro em contato quando eu fizer o drive, mais ou menos até amanhã. Boa noite para vocês e até a próxima.